Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, pega a Bíblia, por favor. Vamos já meditar na palavra de Deus. Quero que você abra a Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Glória a Deus. Lucas, capítulo 22, verso 33 e o verso 34. Glória a Deus. Lucas, capítulo 22, verso 33 e 34. Quem achou diz amém. Queremos louvar a Deus, por tudo que Deus tem feito por nós. E como disse o salmista, por isso nós estamos alegres. Deus é maravilhoso por tudo que Ele tem feito por nós. Lucas capítulo 22, verso 33, quem achou diz amém. Então, o que diz assim a palavra do Senhor? Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conhece, antes que o galo cante. Amém? Diga comigo, fala Deus. Comigo nesta manhã, através da sua palavra. Amém. Nós acabamos de ler a palavra de Deus. As principais informações sobre a vida de Pedro se encontram nos 4 evangelhos: Marcos, Mateus e Lucas e João, onde aparece o destaque em todas as narrativas dos evangelhos. Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo narra as 2 epístolas de Pedro, ou do próprio Pedro, demonstrando quem Pedro era. Pedro era Simão na época do seu encontro com Jesus. Jesus o chama e ele estava junto com André. O nome original de Pedro era Simão, e na época do seu encontro com Jesus, ele morava em Cafarnaum com a sua família, ou com a família da sua mulher. Lembrando que nós olhamos para o Evangelho de Mateus e vemos quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro, Jesus a cura de uma febre. Então, nós olhamos e vemos que Jesus entrou em Cafarnaum nesse dia e cura
a sogra de Pedro. Pedro era pescador, tal como os apóstolos Tiago e João, que trabalhava com o irmão e o pai que foi apresentado a Jesus em Betânia, onde ele tinha ido conhecer o Cristo por indicação de João o Batista. No primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus o chama de Cefas, que significa pedra. Em aramaico é determinado assim, se ele é o apóstolo. Quando nós olhamos, nós vemos que ao Pedro encontrar com Jesus, Jesus chama-o de Cefas, que significa pedra. Ele é determinado assim a ser o apóstolo de Cristo, ser o apóstolo escolhido por Cristo para liderar os primeiros propagadores da fé cristã pelo mundo. Quando Pedro se converte, ou convertido, ele despertou como líder dos 12 apóstolos. Ele lidera o grupo apostólico e foi o primeiro a perceber em Jesus que Jesus era o Filho de Deus. Junto com o seu irmão Tiago e o evangelista João, ele faz parte do ciclo íntimo de Jesus. Porque Pedro, Tiago e João eram as pessoas próximas a Jesus no ministério. E nós vemos que eles eram íntimos de Jesus. Eles participavam dos mais importantes milagres que Jesus operou. Lá estava Pedro, Tiago e João. Dá-se a entender que quanto mais íntimo de Jesus nós formos, mais ele vai revelar-se a nós. A pergunta é qual o grau da sua intimidade com Jesus? Qual é o grau do seu relacionamento com Jesus? E aqui, também no seu momento de controvertidos, porque como ele usa a espada para defender Jesus. Quando o soldado prende Jesus e sai levando, ele arranca da espada e quer cortar a cabeça do soldado. É um momento contravestido, não é um momento de convenção. Ele é convertido, mas agora ele está virando a fita. Porque se mexer com Jesus, eu arranco a cabeça. E Malco perde a orelha. Malco perdeu a orelha porque Pedro a corta. Ele usa a espada para defender Jesus. E na passagem da tripla negação, Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás
pediu para cirandar com você. Satanás pediu para te peneirar como se peneira o trigo. E ele disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. E Jesus acabou de dizer para ele que o diabo disse: deixa eu peneirar Pedro. Só que Jesus disse assim: eu intercedi por ti. Quando Jesus disse eu intercedi, ele eleva Pedro, eleva o grau da sua autoconfiança diante de Jesus. E aqui nós precisamos entender que Pedro, após a ascensão de Jesus, ele presidiu a Assembleia dos Apóstolos. Em Atos 1, é escolhido um novo apóstolo, e lá está Matias, escolhido por Pedro, para compor o rol dos 12 apóstolos, assumindo o lugar de Judas, para substituir o Judas traidor. Pedro, depois de convertido, depois de cheio do Espírito Santo, Pedro, ele fez a sua primeira pregação em Atos 2, aonde quase 3.000 almas rendeu aos pés de Cristo Jesus. Após o encontro de Pedro com Jesus, cheio do Espírito Santo, depois de ter arrebanhado almas para o reino, Pedro, ele foi preso por ordem de Herodes, do rei. Tiago foi morto à espada e Pedro é preso. A igreja intercede por Pedro e acontece o milagre que Deus abre a prisão para Pedro sair desta prisão. E lá está o Pedro que saiu da prisão e vai pregar o evangelho de Jesus. Pedro, depois de convertido, foi preso novamente por ordem do rei Agripa I, ou primeiro. Ele foi encaminhado para Roma durante o reinado de Nero, aonde ele passou a viver ali. E ali ele fundou e presidiu a comunidade cristã. Por isso que surge o boato da Igreja Católica dizendo que Pedro é a base da igreja. Pedro não é a base da igreja. A base da igreja é Cristo. Pedro não sustenta a igreja. Quem sustenta a igreja é Cristo. Aleluias. E por isso, segundo a tradição, Pedro foi executado por ordem de Nero. E na sua crucificação, ele roga aos crucificadores que não crucificasse ele,
como Cristo foi, porque ele não sentia indigno, ele não sentia digno de ser crucificado como o Senhor. Então me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Aleluia. Conta-se que também que Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, para se julgar indigno de morrer na mesma posição que Cristo morreu. Por isso que Jesus disse: Pedro, quando você ficar velho, você vai ser levado para onde você não queira ir. Quando você ficar velho, alguém vai colocar a capa em você. E aí lá vai Pedro. Antes de Pedro se tornar o apóstolo, cheio do Espírito Santo, um pregador ungido, um líder eficaz, ele revela a sua fraqueza e ele chegou ao ponto de negar o nome de Jesus. Pedro cai, as suas lágrimas foram amargas, mas a sua restauração foi poderosa, foi completa. A queda de Pedro revela, ou ela passa por alguns estágios, porque Pedro, no capítulo 22, ele é avisado por Jesus. E ele sendo avisado por Jesus, ele revela os estágios da sua queda aqui. E eu quero compartilhar com você rapidamente, não vou demorar, sobre 4 degraus da queda de Pedro. O primeiro degrau da queda de Pedro, do capítulo 22, verso 33 e 34, mostra para nós, em primeiro lugar, a autoconfiança. Pedro está autoconfiante quando ele disse: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo. Pedro mostra autoconfiança, ele mostra que está confiante após Jesus dizer que o diabo queria peneirá-lo, e ele está confiante que ele está pronto. E deixa eu dizer uma coisa para você: nós nunca estamos prontos. Jesus acabou de informar para Pedro: Pedro, o diabo está doidinho contigo. Pedro, o diabo já está até pedindo autorização para tocar em você. Mas eu roguei por você porque você não está pronto ainda. Eu já orei por você, eu já intercedi por você, para que você não desfaleça, Pedro. Eu já orei para você, Pedro. Mas o Pedrão olha e diz assim: Senhor, eu estou pronto, hein? O diabo não vai me tocar não, estou pronto para morrer até para o Senhor. Se o Senhor for morrer como o Senhor está falando que vai morrer, eu também vou morrer juntinho contigo. Pedro estava autoconfiante. Ele responde para o Senhor que estava pronto para ir tanto para a morte quanto para a prisão. Quando Jesus alerta Pedro acerca do plano de Satanás de peneirá-lo como trigo, Pedro respondeu que estava pronto para ir com ele tanto para a prisão como para a morte. A verdade é que Pedro estava subestimando a ação do diabo. Nós não podemos, queridos, subestimar a ação do nosso inimigo.
Ele colocou a sua confiança lá em cima, quando na verdade ele deveria entrar debaixo das asas do poderoso. Mas ele achou que ele estava pronto. Deixa eu dizer uma verdade para alguém: não subestime o seu adversário. Eu vou repetir: não subestime o teu inimigo. O teu inimigo é sagaz, o seu inimigo é traiçoeiro, ele não vai desistir de lutar contra você. Pedro está cheio de autoconfiança. Pedro ficou na exagerada confiança no seu próprio eu. E aí ele começou a sua queda espiritual. Esse foi o primeiro degrau da queda de Pedro, a sua autoconfiança em si mesmo. Nós estamos vivendo, queridos, o apogeu da psicologia, da autoajuda. As livrarias evangélicas, não evangélicas, está cheio de livros, de material de autoajuda, obras que ensinam como confiar em si mesmo, como aumentar o seu potencial, mostrando para o homem que o homem é o centro e o homem não é o centro. O homem não é o centro é Cristo. Nós não precisamos de mensagem de autoajuda. Nós precisamos voltar a nossa vida para o centro da vontade de Deus. Aleluias. Não confie em si mesmo. Enquanto isso, as livrarias cheias de materiais de autoajuda. O cristianismo diz exatamente o contrário. O cristianismo disse: nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos fracos. Não adianta achar que é o cara. Ah, meu Deus do céu, nós somos fracos e não passamos de trapos de imundícia. Não podemos viver andando escorados no bordão da autoconfiança. Nós precisamos mais da ajuda do alto do que da autoajuda. Você não precisa da autoajuda, não. Você precisa da ajuda do alto. Urabacanda, lamachandarai. Quem pode levantar a mão para adorar? Labra Kamassurya Amanda Kanda Lamastu Yandalabria Se Uraya Kanda Sebi Narakandarai Labria Kanda Subidaya Alai Kalamasu Yalabashai. Recebe a presença de Deus, recebe a ajuda do alto, recebe a ajuda do alto. Segundo degrau da queda de Pedro é a indolência. Verso 20 do capítulo 22, 45 e 46. Jesus está no Getsemane, orando.
E disse, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O mesmo Pedro que promete ir com Jesus para a morte, que prometeu disposição para ir com ele para a prisão e para a morte, agora está cativo do sono no jardim do Getsemane. Deixa eu te fazer uma pergunta. A que ponto você está comprometido com Cristo? Aleluia. Até que ponto você está comprometido com Cristo? Aleluia. Alamaya kanda shandaramai. Aleluia. Aleluia. Pedro promete fidelidade a Cristo e a sua disposição para ir até a morte. Mas agora Pedro está cativo do sono, da indolência. Jesus está no Getsemane, no auge da batalha. Faltou percepção da gravidade do momento que eles estavam vivendo. Há fases que ele está passando para reconhecer. Ele não aproveita e ele não percebe que o momento era de gravidade. O momento é de gravidade, é momento de guerra, é momento de batalha. E Pedro está dormindo. O momento é de adversidade, Pedro está sendo vencido pelo sono. Faltou vigilância espiritual na vida de Pedro naquele momento e Pedro está dormindo. E Jesus disse, levantai, orai e vigiai, porque... Ou para não entrar em tentação. Irmão, antes de cair em tentação, a gente entra. Pastor, mas como eu não entro em tentação? Orando. Entrou em tentação é porque não orou. Caiu em tentação é porque não orou. Orai e vigiai para que não entreis. Ele não fala para cair, ele fala, você não quer entrar em tentação, ora. E aí agora Pedro não orou, arranca da espada e arranca a orelha dos outros. Ele não só entrou, mas ele caiu em tentação. Ele entrou em tentação quando deixou de orar. Ele caiu em tentação quando corta a orelha. Ele caiu em tentação quando ele diz 3 vezes, eu não conheço esse homem. Ele cai em tentação quando ele vai embora e fala, eu vou voltar a pescar de novo.
Ele estava entregue ao sono em vez de guerrear com Cristo contra as hostes do mal. Não deixa que o sono da indolência te vence, querido. No momento de guerra não é hora de dormir. No momento de guerra é hora de pegar a espada e ir para a guerra. Se ele tivesse pegado a arma que ele precisava pegar, ele não teria dado o seu segundo passo para a sua queda. Ele estava entregue no sono em vez de guerrear contra o mal. A fraqueza espiritual de Pedro fê-lo dormir. E ao dormir, ele fracassou no teste da vigilância espiritual. Você está sendo testado, não durma espiritualmente. Eu vou dizer de novo, você está sendo testado, não seja vencido pelo sono da indolência. Está na hora de voltar a botar guarda na casa, está na hora de vigiar, está na hora de ficar em prontidão, em batalhas. As palavras de Pedro eram de autoconfiança. Com a sua atitude trôpegas, promessas desprovidas de poder evaporam na hora da crise. É na hora da crise que se revela quem é e quem não é. Quem está com Cristo e quem não está, Zenildo. É na hora da crise que Jesus mostra quem é que é dele e quem não é dele. Quem é que ficou com Jesus quando Jesus foi preso? Ninguém. Principalmente o precipitado Pedro. Eu estou pronto para ir com o Senhor. Para de bater no peito e dizer que você é forte. Para de bater no peito e dizer, não, eu sou mais crente do que os outros. Para de graça, meu filho. Diga, não, eu sou fraco mesmo, eu sou míope mesmo. E eu preciso é da ajuda de Deus, eu não quero ser vencido. O sono substituiu a autoconfiança. O fracasso se estabeleceu no palco da arrogância de Pedro. Terceiro degrau da queda de Pedro é a precipitação. Não se precipite, filho. Não ande precipitado. Pedro precipitou na palavra. Aí o texto diz assim, verso 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Jesus acudiu, dizendo, deixa, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Ou seja, quando era para você me ajudar, você não me ajudou. Agora não precisa mais não. Quando eu chamei você para entrar na guerra comigo, você não entrou. Agora você quer lutar com o braço da carne, meu filho? Não luta com o braço da carne, não. Tem muita gente lutando com o braço da carne. E o braço da carne só vai te levar à destruição e à queda. Está na hora de você entrar na guerra certa. Está na hora de você lutar pelo motivo certo. Está na hora de brigar pelo reino de Deus e parar de brigar dentro da igreja. Está na hora de parar de lutar contra o nosso próximo e lutar contra o inferno.
Alabra candalama shainda candaramahai. Glórias! Quando os soldados romanos, liderados por Judas Iscariotes e pelos principais dos sacerdotes, prenderam a Jesus, Pedro saca da espada e corta a orelha do sumo sacerdote. A valentia de Pedro aqui era carnal, caba valente, carnudo. O cara era valente, mas era carnal. Porque na hora que era para ser espiritual, ele não era. Na hora que era para aguentar, ele não aguentou. Saca da espada. Eu resolvo é com a espada. Larga da mão dessa espada, meu filho. Fica crente. Fica crente. Vai orar, Pedrão. Pedrão, vai vigiar, Pedrão. Mas o Pedrão não vigia. Ele precipitou em arrancar a espada e tá na orelha. Mas eu aprendo aqui que Pedro não queria cortar a orelha. Pedro queria cortar o pescoço mesmo. Você pode até levar Jesus, mas vai ficar sem pescoço. E ó, pá, o moço virou e só pegou a orelhinha. Imagina essa espada de Pedro pega no pescoço daquele homem. Será que Jesus colaria o pescoço dele de novo? Hã? Quantos de nós que é Pedrão? A gente já anda com a espada afiada, ó. Mexeu comigo, ó, a espada. É Pedro. Não se precipite, guarda a espada na bainha. Pedro dormiu e não orou. Vou repetir. Pedro dormiu e não orou. Pedro entrou na batalha errada, com as armas erradas, com a motivação errada. Pedro deu mais um passo na direção da sua queda quando arranca da espada e pá! Enquanto você estiver lutando errado, você vai perder batalhas. Você está descendo mais um degrau para você cair. Cuidado, quanto mais alto você estiver, mais alta é a queda, mais dolorido é. Pedro achou, vou defender Jesus é com a espada. Não, Jesus não precisa da sua espada para se defender. A hora que ele precisou, você não prestou para ajudar ele. Vamos orar. Ele confessou para você o auge da angústia que ele estava. Estou angustiado até na morte. Vamos orar comigo. Ele não orou. Tiago não orou. João não orou. Pedro não orou. Aleluias. Querido, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, diz a palavra de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, nós precisamos lutar não com as armas carnais, porque as nossas armas são espirituais em Deus. Aleluia. As nossas armas não são carnais. Use a arma certa para a motivação certa, querido. Nós precisamos entrar nessa guerra com os olhos no céu e joelho no chão. Está na hora de você voltar a botar os seus joelhos no chão para lutar a guerra de Deus.
Glórias! Despoja da autoconfiança. Não luta com as armas carnais. Para nós recebermos o socorro que vem do alto, precisamos despir da autoconfiança. Último para nós ir embora. O texto diz que Pedro segue Jesus de longe. Verso 54. E então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Depois que Jesus foi levado preso para a casa do sumo sacerdote, Pedro mergulhou nas sombras da noite e começa a seguir Jesus de longe. Você já viu aqueles crentes que seguem Jesus de longe? Não. Eu vou ser crente em casa. Não gasta mais tomar santa ceia, não. Eu não preciso do pastor, não. É Pedro que segue Jesus de longe. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não dá para seguir Jesus de longe. Tem que seguir Jesus de perto. Não dá para andar longe de Jesus. Tem que andar perto de Jesus. A coragem de Pedro se esvaiu. A sua valentia se tornou em covardia, porque agora Pedro está sendo covarde. Ei, seja covarde não, filho. Mostra que tu é macho, mostra que tu é mulher, para dizer: eu vou até o final com Jesus. Podem falar de mim, pode levantar contra mim, mas vai até o final, porque a palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. O seu compromisso de ir com Jesus para a prisão e a morte foi quebrado. A sua fidelidade incondicional ao Filho de Deus começou a enfraquecer. Oh, glória! Ele não queria perder Jesus de vista, mas também não estava disposto a assumir o risco de sua ligação com Ele. Deixa eu dizer uma coisa: assuma o risco logo, meu filho. Assume o risco logo. Não, eu sou de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, e nada vai tirar isso de mim. A verdade é que ainda hoje há muitos crentes seguindo Jesus de longe. Ainda guarda certos temor de Deus, mas ao mesmo tempo ele anestesia uma consciência vivendo em práticas erradas e pecados. Dizem ser seguidor de Jesus Cristo, mas os seus pés estão firmados nas sendas sinuosas que desvia do caminho da verdade. Sou servo de Deus, eu sou crente, mas bebe, mas fuma, mas adultera, prostitui, mente e fala que é servo de Deus. Está seguindo Jesus de longe. Não seja seguidor de longe. Jesus não precisa de seguidores, Jesus precisa de servos. Eu vou repetir: não seja seguidor de Cristo, porque se quer seguidor, todos nós temos alguém que nos segue.
Jesus não quer seguidor, eu vou seguir Jesus. Jesus precisa de servos compromissados com a sua palavra. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Muitos dizem amar a Deus, mas a sua atitude e obra quer prova, ou prova ao contrário que ele ama a Deus. Será que nós amamos a Deus de verdade? Se nós amarmos a Deus, as nossas obras têm que provar que nós amamos a Deus. Muitas pessoas estão na igreja, mas ao mesmo tempo estão no mundo. Como diz o ditado, né? Um pé no mundo, um pé na igreja, um no mundo, né? Como indo o irmão Renato, para ser crente, como é que é? Crente para ser crente precisa? Crente para ser crente precisa consertar. Crente para ser crente precisa vigiar. É alguma coisa assim. Crente para ser crente precisa frequentar culto de ensino. Crente que quer ser crente, mas não vem na doutrina. E é o culto que é mais desprezado da igreja. É o culto de doutrina. Ah não, já sei já o que vai falar. Vai falar de roupa. Vai não, meu filho. Vai falar da palavra. Ah não, vou não, porque o pastor vai bater bastante lá hoje. Não vou não. Chegar lá no céu, ó, quantos cultos de doutrina você fez? Ah não, senhor, não gostava não. Aparta-te de mim que você não gostava da minha palavra. Cuidado, irmão. Tudo vai ser contado. Os cultos que você desperdiçou vai ser contado também. Muitos frequentam os cultos, mas o coração está longe do Senhor. Esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe, diz a palavra. Não diz que você ama a Deus, mas o seu coração não está em Deus. O nosso coração precisa estar em Deus. Queridos, eu finalizo. Ao olharmos para a vida de Pedro, nós estamos diante do espelho. Quem é que não olha no espelho? Quando nós olhamos no espelho, o que é que nós vemos? O espelho mostra outra pessoa, a não ser eu? É eu mesmo. Ou bonito ou feio, sou eu mesmo. Oh, glória. Aí você às vezes até fala, não, eu queria ser mais bonito, mas é tu mesmo. Principalmente quando a gente levanta de manhã, não vai direto para o espelho, você vai dar uma desamassada primeiro. É ou não é? Depois que você deu uma desamassada, ajeitou, penteou o cabelo, deu uma lavada na cara ou tomou uma ducha, aí que você vai para o espelho olhar como é que ficou bonita a beleza. Quando nós olhamos para o espelho, nós olhamos para Pedro, nós estamos olhando para o espelho. E muitas vezes nós somos esse Pedro, cheio de autoconfiança. Nós somos esse Pedro, cheio de indolência, de precipitação, e que seguimos Jesus de longe. Esse Pedro que eu apresentei para você é eu e tu, é tu e eu. Mas que hoje nós possamos reconhecer que nós somos esse Pedro que nega Jesus a todo tempo, que está cheio de autoconfiança a todo tempo.
Nós mostramos a nossa autoconfiança, nós não oramos, nós precipitamos, nós seguimos Jesus e longe, todavia, nós não podemos perder o foco de Jesus. Não perca o foco de Jesus, queridos. Aleluias. A verdade é que Deus, o eterno, Ele não desiste de nós. Deus não desiste de você. Pode até desistir de Deus, mas Deus não desiste de você. Deus insiste com você. Deus vai atrás de você. Se você até caiu, desviou, Deus vai atrás de você. Assim como Jesus não desistiu de Pedro, Ele também não vai desistir de você. Ele não vai desistir de mim. Aleluia. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste de te amar. Não importa o grau da sua queda, Ele não desiste de você. Fica de pé. Tem um hino que diz: eu quero voltar ao primeiro, eu quero voltar. De novo. Eu quero. Amém? Coloque a mão no seu coração. Quem recebe esta palavra, coloque a mão no seu coração. Deus, eu preguei a tua palavra nesta manhã para o teu povo. Ó Deus, vai abençoando os teus filhos, as tuas filhas. Que esta palavra, Senhor, possa fortalecer a tua igreja, possa fortalecer os teus filhos. Que os teus filhos sejam cada vez mais abençoados pelo poder da sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos porque nós cremos no teu agir e no teu mover, Senhor. Abençoe cada pessoa que está presente. Meu Deus, abençoa cada um de forma gloriosa pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dar glória a Deus? Diga glória a Deus. Quantos podem dar uma salva de palmas? Vamos aplaudir a palavra. Aplaude a palavra de Deus. Exalte a palavra de Deus. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração e que Deus continue te abençoando. Tá bom?